Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, possa sempre abundar em nossa vida, continuamente, para que em todo momento possamos agradar ao Senhor, devido ao nosso crescimento no conhecimento e na graça maravilhosa que nos foi dada. Amados, hoje, sexta-feira, nós vamos concluir a nossa lição semanal, a lição desta semana falando sobre a salvação no livro de João, o que João ouviu sobre a salvação, o que João registrou sobre a salvação, para entendermos essa verdade sublime do Evangelho. E também estamos concluindo aqui a nossa lição, completando aqui a lição do livro de João, né? Estamos concluindo a lição para começar uma lição nova no próximo trimestre. Pois bem, vamos então aqui para a pergunta 11, que diz assim: o Senhor Jesus, que veio salvar os homens da condenação eterna, que pode fazer quando se trata de si mesmo? Agora a situação complicou, não é? Porque o que é que Cristo pode fazer por si mesmo, né? Que Jesus Cristo, Filho do Homem, aqui na Terra, na grande missão que ele tinha de salvar a humanidade, o que ele podia fazer por si mesmo, né? Pois bem, o texto diz aí, João 12, 27, diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Ele pergunta, né? E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Olha que oração, né? Veja que realmente Jesus Cristo viveu como cada um de nós, ao ponto, tentado em todas as coisas, de todas as formas como nós somos tentados, assim como nós, a nossa semelhança, tentado em tudo, como diz o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 16, e o capítulo 4, versículo 15. Como um de nós, ele foi tentado em tudo a nossa semelhança. E aí, veja que agora há um testemunho claríssimo que João dá daquilo que ele viu Jesus Cristo sentir, passar, sofrer. Veja que Jesus estava tão perturbado mentalmente diante de tanta pressão, né, espiritual por parte do inimigo, né, porque ali estava iniciando, né, aqui no capítulo 12, né, logo após aqui logo ali durante ali o momento ali da ceia, logo depois da ceia ele vai para o Getsemane, ele é preso e começa aquela sessão de tortura que vai até a sua morte na cruz do Calvário. Então, aqui, veja que Jesus estava tão perturbado mentalmente que ele diz assim, olha, e o que é que eu vou dizer agora? Né? Meu coração está perturbado, a minha mente está perturbada, é um turbilhão de pensamentos. A tentação chegando para que ele possa desistir, a tentação chegando, né, tentando causar medo em sua mente para que ele desista daquele terrível sofrimento que havia chegado ao seu conhecimento. Era uma situação muito difícil. Aí ele pergunta para si mesmo, e o que direi? Ora, só tem uma coisa para dizer: Pai, me salve desta hora. Cristo, Jesus, precisava de um Salvador. Meu Pai, me salve desta hora. Veja que jamais nós podemos entender que Jesus Cristo era um Deus onipotente, era um Deus onisciente, era um Deus onipresente. Ele era um ser humano como nós, e aqui passando por todos os sofrimentos que nós passamos, ele em plena confusão mental, mesmo assim, com aquele restinho de discernimento que ele tinha, ele corre para os braços do Pai. Meu Pai, me salva, Tu és meu Salvador. Me salve desta hora. E no mesmo instante de lucidez que ele pede ajuda ao Pai, o Pai já lhe dá o Espírito ali, não. E ele vem aquela lucidez que ele diz assim,
ele vai concluir. Ele faz um pedido, né? Na verdade, ele faz duas perguntas, né? O que é que eu direi? Eu vou dizer, Pai, salva-me desta hora? Não, eu não posso dizer isso. Aí ele responde, ele mesmo responde, não. Ora, se foi exatamente para isso que eu vim, se eu vim exatamente por causa desta hora, esperei tanto tempo por isso, e agora eu vou fugir dela? Não, foi para isso que eu vim. Estão num momento de confusão mental, dando exemplo para cada um de nós, dizer assim, quando você estiver em plena confusão mental, quando você estiver sendo estimulado a desistir pela carne, a carne ele estiver tentando lhe empurrar para desistir, para pecar, para deixar de fazer a obra de Deus, quando você se sente que não tem força para fazer o que é certo, aquilo que você aprendeu na Bíblia, você sabe o que é o certo a fazer, mas algo na sua mente, algo de ordem espiritual, né? A carne tentando confundir o seu espírito, né? Tenta fazer você desistir. É nesse momento que você precisa se agarrar com todas as forças, né? Lembrar de toda a experiência que você passou, quando recebeu o poder, discernimento do Santo Espírito de Deus, para vencer as tentações. E aí Cristo, né? E quando ele faz a pergunta aqui, ele diz assim, olha, e o que é que eu direi? Né? Olha, por que ele faz essa pergunta, né? Porque a raça humana inteira faria dessa forma. Porque até aquele presente momento, todo ser humano, quando sente dor, todo ser humano, quando se sente pressionado, ele corre para Deus e a primeira coisa que ele diz é, me livre desse sofrimento. Os seres humanos todos não faria como Cristo, até aquele momento não faria como Cristo fez, né? Porque Cristo vai dizer na oração assim, meu Pai, eu não sou qualquer um, o que é que eu vou dizer? Me livra desta hora? Não, jamais. Eu vou pedir para que o Senhor me livre dessa hora, porque foi para isso que eu vim. Salva-me, livra-me desse sofrimento. Não é assim que os homens fazem? É exatamente assim como os homens fazem, né? Jesus estava sendo tentado a pedir ao Pai que lhe livrasse daquela hora, porque ele via que era muito difícil. Mas ele está dizendo para todos os homens, para mim e para você, quando você achar que a missão que lhe foi dada espiritual é muito difícil, não pense em hipótese alguma em pedir a Deus que tire aquela missão, que tire você, livre você daquele sofrimento, daquela glória que está após o sofrimento. Nunca peça isso, porque foi para isso que o Pai desenhou. Esse plano foi o que o Pai desenhou para você. Não tenha medo do sofrimento, das agruras, porque o que vem depois é muito maior, muito melhor. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta. Por que Jesus não salvou a si mesmo, mas salvou a muitos? A salvação que Jesus oferecia vinha de quem? Vamos ver aqui ainda no livro de João, no mesmo capítulo, agora o versículo 50, ele diz assim, sei que o seu mandamento é a vida eterna. Isso também Cristo, né? Falando sobre o Pai para os seus discípulos. Olha, sei que o mandamento do meu Pai é o mandamento para que eu dê a vida eterna às pessoas. O seu mandamento é a vida, a missão é a vida eterna para as pessoas. Portanto, o que eu digo é exatamente o que meu Pai me mandou dizer. Então veja que Jesus Cristo estava numa missão tão difícil que em determinado momento desta missão, não sei quantos segundos, não sei até quantos minutos, ele passou sozinho na missão. Naquele momento em que ele estava pendurado, já encravado na cruz do Calvário,
quando ele, em pleno desespero, começa a gritar. Com o último fôlego que tinha, acredito que até um grito relativamente baixo, diante de tanto sofrimento, diante da perda de tanto sangue, diante da agonia muscular em espasmos, diante da posição que ele foi encravado na cruz, com dificuldade para respirar até, né? Imagino aquele grito que ele dá, Deus meu, fala até na inscrição bíblica, no livro de Mateus, traz uma frase em aramaico, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo estava sozinho. Era ele, sozinho, era o seu caráter formado durante toda a sua vida, era ali as suas memórias, era o caráter formado sozinho, porque agora, estando com os pecados da humanidade sobre si, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que leva o pecado das pessoas para retirar deste mundo, obviamente, né? Que retira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus ali estava conduzindo os nossos pecados e foi contaminados, entre aspas, pelos nossos pecados. E como os pecados fazem separação entre o homem e Deus, ao Cristo levar os nossos pecados, isso causou separação também entre ele e Deus. E ali Jesus conseguiu sentir a desgraça do que é o homem estar separado de Deus. Olha que coisa impressionante. Cristo precisava sentir todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, justamente para que, como perfeito advogado, ele pudesse interceder diante de Deus, conhecendo todas as nossas fragilidades, todas as nossas debilidades, os nossos sofrimentos, as nossas dores, tudo. Ele precisava sentir disso aí de uma forma até mais intensa, né? De uma forma piorada, para que o seu juízo, o poder que ele recebe de Deus, a autoridade que ele recebe de Deus, o Pai, para julgar, ela fosse perfeita. E então Cristo ali sozinho, né? Na cruz do Calvário, ele diz, né? Sozinho. E ele diz bem claro aqui, ó, nesse texto aqui, eu vim aqui, neste mundo, justamente para cumprir o mandamento de meu Pai. E o resumo dos mandamentos do meu Pai, a minha missão, que era de salvar, primeiro era dizer cada palavra que ele mandou eu dizer sem alterar nada. Porque eu não estou aqui, eu estou aqui como enviado. E o enviado, ele é menor do que aquele que o enviou. E o enviado obedece tudo o que aquele que o enviou mandou ele fazer. Então, portanto, aqui no versículo 49 e 50 do capítulo 12, ele vai dizer, olha, todas as palavras que eu ensinei a vocês, nenhuma eram minhas. Eu estou aqui retransmitindo a palavra do Pai para vocês. Então, tudo que eu falei para vocês é como se o próprio Pai estivesse aqui falando para vocês. Porque o Pai está em mim. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus me ungiu para pregoar a verdade aos pobres, aos cativos. Olha só que coisa linda, né? Então Cristo diz aqui claramente, olha, só falo o que o Pai me manda. E sabe qual é o mandamento do meu Pai, que Ele dá para mim falar para vocês? É trazer a vida eterna para vocês. É trazer a salvação eterna para vocês. Esse é o mandamento que Ele me deu. Portanto, como Ele me deu esse mandamento, o que eu digo a vocês é exatamente o que o Pai mandou me dizer. Então, quando vocês olham para mim, não atribuam a mim como o único ser do universo que está preocupado na salvação de vocês. Não, eu sou o salvador pessoal de vocês. Mas tem alguém que cuida de mim, que está acima de mim, que me enviou, que também quer a salvação de vocês. Ele primeiro desenhou a salvação de vocês. E eu estou aqui por causa dele. Olha que coisa linda, né? Que testemunho. Eu estou aqui, na verdade, para cumprir. Cristo estava ali por causa de todos os seres humanos para salvá-los, né? Mas também por causa do Pai. Em obediência à palavra do Pai. Em obediência aos mandamentos do Pai. Cristo é o nosso exemplo.
exemplo de obediência, exemplo de fidelidade, exemplo de obediência precisa à lei, aos mandamentos, à palavra de Deus. Toda palavra que chegava à mente de Cristo, vindo da parte do Pai, o Espírito do Pai falando à mente de Cristo, cada palavra que Cristo ouvia, ele fazia exatamente daquele jeito, porque ele era obediente à palavra de Deus. E isso é obediência à palavra de Deus. Isso é obediência aos mandamentos de Deus, né? E aí temos esse exemplo maravilhoso, né? Eu estou aqui para fazer o que o Pai me mandou fazer. Eu estou aqui para dizer o que o Pai me mandou dizer. E aqui está o grande exemplo para todos os seres humanos. Todo o ser humano que diz que é servo de Cristo, ele precisa se espelhar em Cristo. Não existe um servo de Cristo que não procure imitá-lo em tudo. É necessário que faça isso. Porque nisto está, em tudo isso está, o que Cristo está dizendo aqui. O mandamento da vida eterna é isso. Então, todas as vezes que eu me esforço para cumprir a palavra de Deus, eu entendi o mandamento da vida eterna e me torno candidato, um militante candidato à vida eterna, porque acredito nas palavras de Cristo, quando disse: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E os mandamentos que Cristo estava dando não era dele, ele já escutava do Pai e retransmitia para as pessoas. Devemos fazer o mesmo hoje. Cristo é o nosso exemplo e nós devemos imitá-lo em tudo.